Estamos mais uma vez aqui com a primeira maratona de arquitetura. E hoje nós vamos receber um arquiteto de Londrina, Paraná, o Ricardo Grangeira. Esse grande arquiteto, esse grande profissional, já com mais de 20 anos de trabalho aí, desenvolvendo um trabalho lindo, vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Vamos aí, daqui a pouquinho ele entra aqui na sala. Ricardo, deixa eu ver quem que tá entrando aqui. A Valéria Zamboni. Oi, Valéria. A Valéria também é essa arquiteta que esteve aqui com a gente, especialista em escolas, também paranaense. Olha que bacana. O Ricardo já está entrando aqui na sala. Então, deixa eu fazer um avisozinho geral assim, né, sobre a maratona de arquitetura, que é esse evento que nós estamos promovendo aí, né, com arquitetos de cada cantinho do Brasil. Tá fantástico, e também nichos diferentes de trabalho. E eu quero dizer o seguinte, para você que ainda não segue a maratona, então vá lá no Instagram e coloque lá, @maratona.de.arquitetura, e nos siga aí, porque tem muitos profissionais bacanas passando por aqui e deixando um conteúdo valiosíssimo. Valeu? Vamos chamar então o Ricardo Grangeira, que já está aqui. Oi, Ricardo. Caio, Tudo bem? eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? A imagem tá boa? Como que tá? Eu tô te ouvindo bem, você me ouve bem? Maravilha. Espero que continue assim até o final. Vai Ah, ser, com certeza. Nada é por acaso, né? não, Estamos aqui novamente, então, com esse profissional do Paraná, de Londrina, com Ricardo Grangeiro. E nós temos aí um papão para bater hoje, né? Para é, falar muita coisa. Ricardo, de, eu vi que ontem você acho que acompanhou uma das lives um pouquinho, né? sim. Bacana. Achei E nós a temos ideia hoje. genial. Desculpa? Achei essa sua ideia da maratona genial. Ai, que bacana. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer enormemente por você ter aceitado esse convite de estar aqui na primeira maratona de arquitetura, ter abraçado esse projeto também, aceitando a sua presença aqui na live, que é um diferencial. Sim, Nós temos aí bastante coisa para realmente falar sobre. A arquitetura, ela é generalista, né? Então nós vamos falar do teu nicho de trabalho, uma série de coisas. Mas agora eu te agradecendo, eu peço que você comece se apresentando, né? Para nós conhecermos um pouquinho mais do Ricardo e também um pouco mais do que você faz na arquitetura, né? Seu ok. trabalho. Eu sou Ricardo Grangeira, eu sou arquiteto, eu moro em Londrina. Ano que vem vai fazer 20 anos de formado. Então aí tem um pedacinho de estrada já percorrido, tem muito ainda pela frente a fazer, a aprender, mas eu estou no caminho e Com trabalhando. certeza. O, Como eu te o, o, disse, tá enganando bem. Nem parece que tem 20 anos de carreira. A arquitetura está fazendo muito bem a você. Ai, obrigado, obrigado. Então, Ricardo, daí eu queria que você contasse alguma coisa sobre, por exemplo, quando nós somos crianças, adolescentes, nós temos sempre aquele sonho. Ah, quando eu crescer eu vou ser isso, aquilo, tal. Como que aconteceu isso com você até você chegar
na arquitetura? Como que foi essa sua história? O Caio, assim, desde muito pequeno que eu me conheço, que eu sempre quis arquitetura. É claro que passa na cabeça de criança, gosta de bicho, quer fazer veterinária, passa por essas outras áreas, mas a arquitetura sempre esteve na minha vida muito presente. Não tenho ninguém na família voltado à arquitetura, engenharia, mas comigo a arquitetura sempre foi muito presente. Que bacana. E aí eu fiz, a minha família mora numa cidade perto de Londrina, 60 quilômetros daqui. Eu trabalhei com um arquiteto nessa cidade durante uns 2 anos. Isso eu estou falando de 27 anos atrás, tá? Certo. Foi onde eu aprendi a desenhar na Você tinha prancheta. 3 aninhos de idade. Tinha três e meio, 3,5. Ah, ah. Aprendi a desenhar à mão, aprendi a fazer perspectiva. Não se falava em computador, em internet, em SketchUp. Era à mão, era braçal, prancheta, régua paralela. Eu aprendi a desenhar na prancheta. E isso me deu uma vantagem, né, para quando eu entrei na escola, na faculdade. E esse arquiteto que eu trabalhei é um cara maravilhoso, um visionário, tem uma arquitetura belíssima. Foi uma verdadeira escola, porque eu acho que a faculdade ensina muito, mas não te dá realmente aquilo que precisa. E é o convívio e o acertos e erros é que faz a gente aprender. Com certeza. Quando você acaba de se formar, que você vai ver que você não sabe nada, né? Não é essa a sensação? É Quando sai total, da faculdade? Lógico que você total. tem aí uma riqueza de conhecimento, né? Ah, Mas é tão amplo, né? A arquitetura é tão ampla que você sai e fala, meu Deus, e agora? E ah. agora? Ainda que você já tinha trabalhado um pouco, já sai com outra estrutura, com outra visão. Isso é bem bacana. Só um comentáriozinho. Você falou de veterinária. Eu falei a vida inteira que eu ia ser veterinário E até fez. uns 14 anos, porque eu Ah, amava bichos. Amava não, eu amo bichos, né? ah. Mas, assim, eu acho que eu tive tantos, 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 que daí eu desencanei. E outra, Sério? eu não ia ser um bom veterinário, porque eu gostava de cuidar do bicho enquanto ele tinha saúde. Quando ficava doente, por exemplo, eu não sei, injeção, limpar de uma ferida, alguma coisa, não ia dar certo. Então, não era para mim. Eu prefiro ficar na arquitetura. Se foi uma vontade lá atrás. Hoje não. Não, hoje eu não saberia fazer outra coisa além da arquitetura. A arquitetura é um leque gigantesco. Você pode fazer N coisas na arquitetura, desde a obra pesada, a arquitetura dividida em hospitalar, comercial, residencial, enfim, é uma gama tão grande, a arquitetura é tão rica e é tão maravilhosa que eu não saberia fazer outra coisa. Com certeza. Então, você definiu muito cedo o que você queria fazer. Daí você trabalhou com esse arquiteto em Cornélio Procópio, né? É isso? A minha família é de Cornélio Procópio. Ah, tá. E lá que você começou trabalhando, não? Sim, sim. Antes de eu vir fazer faculdade, eu trabalhei com esse arquiteto lá Começou. 2 anos antes de passar no vestibular. Aí eu passei no vestibular, ainda prestava alguns tipos de serviço, porque eu era desenhista. Desenhava e levava para... Trazia, fazia e levava, mas daí não tinha mais como, né? Eu me desliguei do escritório e fiquei só com a faculdade. Faculdade de arquitetura, você sabe, exige muito, muito da gente. Certeza. E mais um pouco, né? Tira o sangue, A viu? Manu está dizendo aí, ó, Ricardo, meu arquiteto do coração. Ah, Alguma Manu, coisa. meu amor, Manu! Deixa eu ver A aqui gente se vai fazer consigo. um live agora às 20 horas. Que legal. Ah, Olha, beijo, Manu. então, Ricardo, aí contando a sua história, depois como que foi a sua trajetória, por exemplo? Porque antes você trabalhava como desenhista, daí você se pegou já formado numa cidade um pouco maior, como é Londrina.
Às vezes eu fico me pensando, aliás, eu fico me questionando e pensando sobre isso. Se formar numa faculdade em Londrina, como arquiteto, né? Porque, se eu não me engano, são 3 faculdades que tem em Londrina de arquitetura, né? Hoje. Hoje, não, hoje tem acho que 4 faculdades. 4 faculdades. Quer dizer, Unifil, você são já 4. sai com uma concorrência imensa daqueles teus colegas que saíram, né? Além de ter os arquitetos da cidade, que já estão estabilizados, os que formaram há um pouco de mais tempo, né? E daí, como que foi isso para você? Eu acho que eu tive muitas. Para você se firmar no mercado, né? Eu acho que eu tive. Não, não vou nem falar em sorte, eu acho que eu tenho algo superior. Assim, eu tenho um Deus que eu sou muito abençoado. Então, durante a faculdade, os 3 anos que eram obrigatório estágio, eu fiz num escritório e depois eu fiquei mais 8 anos nesse escritório. E, obviamente, que eu aprendi muito. São 2 arquitetos conhecidos na cidade, profissionais excelentes, que eu tive na realidade, eu despontei a minha carreira dentro desse escritório. Esse escritório me fez subir um degrau, né? Então, eu tive um grande auxílio. E aí, depois de 8 anos, que você já está em convívio e uma série de coisas, eu tive uma pira de ir embora para São Paulo. Eu queria ir embora, e no meio do caminho as coisas aconteceram para eu ficar em Londrina e ter o meu escritório, o meu espaço. E aí que as coisas de um degrau que eu tinha subido dentro daquele escritório, esse degrau virou mais um, depois mais um, depois mais um, separadamente no meu escritório. Esse mês de abril, eu completei 11 anos de carreira solo, né? Então, Parabéns. então, faz 10 anos que eu estou, exatamente agora em abril, fez 10 anos que eu estou neste espaço do escritório. Então, assim, todos os dias é um caminho, né? É um passo que você dá para aprender. Agora, voltando lá depois que eu me formei, você se forma e não sabe nada. Por mais que eu tivesse a bagagem de ter trabalhado com um profissional, eu trabalhava como desenhista. Então, você aprende alguma coisa técnica. Eu não ia à obra, né? O arquiteto, a equipe ia à obra, eu só ficava na parte braçal de desenho. A hora que você cai num escritório, que você está formado e que você é responsável pelo aquilo que você faz, A palavra mágica, né? o buraco é bem mais. Estabilidade. Porque e aqui no escritório eu falo para estagiário que enquanto você está na faculdade, o único problema que você pode ter é levar uma nota baixa de professor. Depois que você está formado, você responde para um cliente que está te pagando e você tem que fazer um melhor trabalho para ele. Então, é sério, não é brincadeira, não. Com certeza. Você falou de responsabilidade, eu falei que é a palavra mágica, né? E é É, mesmo, né? Porque, na verdade, o arquiteto, ele tem que fazer todos os trabalhos bem e cada vez melhor. Porque nós temos muito indicação, não sei se acontece contigo isso, muito, mas uma muito. pessoa indica, olha, tem meu arquiteto, assim, assim, né? O boca a boca resolve muito nessa hora, quando você é responsável, quando você é dedicado, porque não basta só o talento, né? Claro que tem que ter o talento também, mas não basta, você tem que ter uma dedicação aí intensa, né? Caio, eu acho assim, eu sempre achei e sempre achei e acho ainda, que o arquiteto é por indicação, é por não é só, existe o modismo, né, de você querer o arquiteto que está, talvez, em evidência, alguma coisa, enfim, mas acho que também de contratar alguém só por estar num nível de conhecimento sociedade, pode ser um tiro no pé. Então, eu sempre falo, vai contratar um profissional, primeiro, veja o trabalho dele. Veja se esse trabalho tem a ver com você.
Outra, empatia. Você tem que ter um relacionamento com o profissional. Afinal de contas, você vai construir uma casa demora 1 ano e meio para ficar pronta. Você convive com essa família durante muito tempo. 1 ano e meio para construir, mais 1 ano e meio para decorar. Imagina, se você não tiver uma simpatia com esse profissional, que caos que não vira. Então, isso eu acho que é importantíssimo. Pode até ser pode até ter essa coisa de evidência, mas eu acho que, primeiro de tudo, você tem que ter uma empatia com o profissional. Com certeza. Se não rolar empatia, não tem Não, como não trabalhar. dá Que nada, é né? quase que um casamento durante o tempo que você está construindo, o tempo que, né, você trabalha bastante com interiores, né? Bastante, bastante. Fica mais íntimo ainda por mais um tempo, né? Na casa, com a família, A gente enfim. sabe de detalhes que, às vezes, não... que se faz necessário para a obra, né? A que lado da cama você dorme? Porque, às vezes, a mesa lateral do marido precisa de algo particular, no da esposa, outra coisa. Pode ser mesas cabeceiras diferentes. Então, assim, parece uma bobagem, mas não é. É particularidades. E a nossa profissão, ela é feita de detalhes. E quanto mais detalhe, mais rico é o respeito com o profissional, com o cliente. Com certeza. Olha, o que a Ana Paula está falando aí para você não tem preço. Não, O Ana cara Paula é uma querida, é adoro. muito Beijo. comprometido. É, Amei seus projetos. é, Gente, cliente de arquitetura satisfeito, assim, sabe, não tem preço, né, Ricardo? não, Porque é cliente que vira amigo, que além de tudo é parceiro, que acredita no teu trabalho. E a Ana é uma pessoa que acredita no meu trabalho. que bacana. Então, e eu trouxe aqui uns pensamentos também, que aí eu queria que você susto. Oi, Eu é, abaixei a tela branca aqui, eu falei, não é possível. Já não, aconteceu até isso agora numa tudo live. bem. Abaixa essa tela branca e daí eu não sei o que que é. Daí lá põe concluir, daí eu pus concluir. Daí foi embora. Eu acho que é vírus, né? Ah, é Não, não. é o Covid. Oi? Ah, Deus me livre. Então, eu tenho vários pensamentos aqui. Deixa eu pegar um. Quer ver? Que eu tinha separado aqui da do Miss Van der Rohe, né? E ele é muito simples, né? Porque ele é minimalista, né? é, E ele diz assim: bom, primeiro ele fala uma coisa que é extraordinária, né? Deus está nos detalhes. Então, é concordo. muito mais profundo do que nós imaginamos, né? Deus está nos detalhes. E ele diz também, né? Less is more, né? Menos é mais. E que todo mundo hoje usa, né? Essa frase, né? Você quer comentar alguma coisa sobre o menos é mais? Eu quero, porque eu não sou nada menos. Ah, eu acredito. Eu não sou nada Adorei menos, a entendeu? verdade. Eu gosto. Não sou. Eu acredito, acho que ele tem uma arquitetura incrível, ele foi um ícone da arquitetura, um trabalho maravilhoso. Só que, sim, o minimalismo, para mim, não tem muito, não tem personalidade, né? Eu gosto da personalidade. Aí eu vou um pouco além. Nós, como seres humanos, nós temos vários sentimentos dentro da gente, né? Amor, bondade, raiva, a gente tem todos os sentimentos em proporções diferentes. Para Sim, mim, casa é mais ou menos isso. Se você tem
uma casa minimalista que só tem uma casca branca, que tem uma poltrona naquele canto, você só tem amor? Você não tem mais nada na vida? Não é isso. Eu acho que nós somos carregados de sentimento. E aí você vai moldando. Eu gosto de uma arquitetura, vou falando de interiores, que é o forte do escritório. Apesar da gente trabalhar com arquitetura, construção, projetos de casa, comercial, mas o forte do escritório é interiores e eu gosto muito daquilo, da arquitetura de interiores. E eu, particularmente, uso muito dessa mistura de estilo clássico com o contemporâneo, de um móvel étnico. Eu acho que isso dá um contraponto e bossa que a gente precisa. E aí é que eu comparo com o sentimento. Se eu tiver uma casa toda de um estilo só, eu acho um pouco sem graça. Mas isso é meu, Como tá? os ingleses dizem, né? Fica boring. Então, assim, o menos é mais. Talvez em algumas situações, mas para uma casa aconchegante, a casa precisa ter textura, a casa precisa ter tecido, precisa, sabe, tem que ter a personalidade. Arquiteto tem que ter essa sensibilidade de, de, de ler o cliente e transmitir para a decoração essa coisa do viver, né? Do jeito de viver. E Exato. isso é o que eu parto do princípio para os meus projetos. Exato. Eu creio que, como você está falando, personalidade, né? Então, aquilo que identifica com a sua personalidade, com o seu conforto, com o seu viver bem, é o que você tem que buscar, né? Por isso que Sim, tem essa diversidade de profissionais e a arquitetura é maravilhosa, porque e hoje, né, mais ainda, porque nós usamos aí todos os estilos e também nós conseguimos juntar esses estilos, sim. né? Que é interessante. O bom profissional ele consegue juntar ali numa medida bacana e que fica interessante e que fica atrativo e que impacta para os clientes e que eles realmente tendo todo esse aconchego, né, vão conseguir se ver. O importante, eu acho que é o cliente se sentir bem, se ver ali dentro, ele perceber que aquilo faz parte dele e ele faz parte daquele lugar, né? Eu Isso acho é, isso para mim é casa, casa com cara de casa, não cara com casa de loja. É tão fácil você chegar numa loja e pedir um caminhão de coisas e levar para dentro da casa e montar, entendeu? Não desprezando nenhuma loja, nenhum vendedor, mas isso carrega e põe. Mas e a proporção da mobília? Porque é uma das coisas mais importantes na arquitetura de interiores é a proporção. Não adianta querer colocar um sofá de 4 metros de comprimento num apartamento de 77 metros quadrados, que vai ficar um piru no pires. Não tem como. Então, coincidência nenhuma, né? proporção é uma coisa importante. E o que eu acho de mais importante é justamente a personalidade. Óbvio que quando você está contratando um profissional, o arquiteto ele assina, então ele coloca um pouco da personalidade dele dentro do projeto, né? Porque é o jeito, é o olhar dele. Mas Aliás, o cliente vai te buscar porque você já se identifica com o seu pensamento, né? exatamente. E aí que eu vejo que a casa, para ter cara de casa, ela precisa ter essa sensibilidade, né, de ver, de olhar para o cliente, saber o anseio dele, transformar aquele sonho em realidade, tá, usando da nossa parte técnica profissional e ajustando isso à questão de conforto, de proporção, e deixar com que a casa fique realmente para que ele entre e fale assim: esta é a minha casa. Com certeza. Ter o prazer, né? É, Não tem, a gente fala assim, quando a gente viaja, fica um tempo fora, por melhor que seja a viagem, né, você chega e fala, nossa, minha cheguei, casa.
É, cheguei em casa. é o Essa prazer. sensação, né? É o É uma prazer. delícia. É o Ô, prazer de estar. Ricardo, é o seguinte, o meu relógio aqui parou, eu vou ter que pegar o outro ali, porque eu estou me programando aqui para ir, para a gente bater um papo. Você quer ir lendo o que o pessoal falou aí enquanto eu pego aqui? É um minutinho. Claro. Pode ir lendo alto para eles. Só um minutinho. Deixa eu voltar um pouquinho. Ai, que legal. Flávio, um beijo, um beijo. Mércio, um abraço. Manuela, se o cliente não gostar, não gostar do quê? A Manuela fez uma pergunta que eu não entendi. É, deixa eu ver. Manuela. Ah, é a Manuela Assunção? Olha, e se o cliente não gostar? Ah, passou, né? Deu uma travadinha aqui para mim, Ricardo. Você está me ouvindo bem? É Ricardo. Tá me ouvindo bem? Deu uma travadinha. É, que coisa. Peraí. Não? Começou igual ontem? Não estou te ouvindo também. Sai e volta então. Gente, vocês estão me ouvindo? Aí. O Ricardo está saindo e ele já vai voltar porque deu um probleminha no som, tá, gente? Só um minutinho, deixa eu chamar ele novamente. Ok. Agora te ouço. Ai, que bom. Agora Tá me te ouço. ouvindo? Tô. A Manuela Assunção, ela é uma atriz que nós trabalhamos juntos em São Paulo, que eu comecei a minha carreira em São Paulo como arquiteto e como ator na mesma época. E Olha, nós temos alguns espetáculos juntos, né? E viajamos, inclusive no Paraná, nós fizemos um tour que chegamos a fazer algumas cidades do Paraná. E a Manuela é uma amigona aí de muito tempo. E eu vi que ela falou alguma coisa ali, mas eu não consegui ler. ela falou, e se o cliente não gostar? Mas aí eu não linkei com o que nós falamos, do cliente Ô, não gostar. Mamá, pergunta aí de novo, referente ao que você falou, por favor. É, E hoje ela tem uma agência de modelos é? infantil e adolescente que chama Boneca de Pano. É muito legal o trabalho que a Manuela desenvolve. Ai, que bom. Eu quero saber exatamente o que ela quer, porque a gente falou tanto do respeito com o cliente, que Aham. onde que esse contexto do cliente não gostar entrou, né? Ela está falando do projeto, mas em relação. Não. No meu caso, não. Uma que você está fazendo o projeto para respeitar o que o cliente quer. Se ele quer. Eu não adianta eu falar assim, nós vamos pintar a parede de vermelho ou de amarelo. O cara tem um trauma de infância de amarelo. Que respeito que eu estou tendo com ele? Nenhum. Então, assim, aqui eu vou falar do meu escritório. A gente vai fazendo projetos, se tiver alterações, é muito difícil ter que refazer o projeto do zero. Porque como a gente faz uma reunião, uma primeira reunião com um briefing, com o que ele quer, com até questão de custo orçamentário, de ver estilo, se pesa mais a mão no clássico, se pesa mais a mão no contemporâneo. Então, assim, tem uma série de questões que a gente conversa com o cliente antes de fazer o projeto, que a hora que apresenta o projeto,
Tem alguns ajustes, normal, mas nunca tive que refazer um projeto do zero, porque eu apresentar e o cliente não gostar de absolutamente nada. Então, assim, existem Porque os ajustes, né? na verdade, né, na entrevista, né, nós já conseguimos captar Sim. muita coisa, né? Naquele primeiro Oi, bate-papo, Rony. tal, o nosso olho fica muito crítico, né? E É, muito aguçado, fica muito sensível, né, para perceber o que o cliente gosta, o que ele quer e conseguir, porque na verdade nós, arquitetos, somos tradutores, né, do sonho das pessoas, né? sim. Nós temos um pouco de psicologia, né? Um pouco de psicólogo. Eu acho até um pouco errado que as faculdades normalmente colocam a arquitetura como área exata. E eu acho que a arquitetura está muito mais dentro da área de humanas do que na área de exatas. O que se envolve a arquitetura é tão mais alma do que conta. Uhum, com certeza. Você sabe que na minha faculdade eu tive 4 semestres, 4 termos de psicologia. Foi Foi? fantástico, Ah, muito bacana. tinha que ter em todas. Oi? Tinha que ter em todas as Tinha que ter faculdades. todas, com certeza. Tem gente que fala, nossa, mas 4 termos? E foi muito bacana, e passou muito rápido, porque é uma disciplina que tá dentro da área de humanas, né, que é o que a gente trabalha todos os dias, o atendimento ao cliente, o atendimento, a leitura que você vai fazer, tanto a verbal quanto a não verbal, nós temos que estar bem afinados nisso, né? A Manuela fez outra pergunta aí. Ah, não, Tá tá interagindo, tudo. a Mamate. É, Deixa eu ver aqui o que ela falou. Ó. Eu te chamo, por exemplo, acho que ela está falando assim, eu te chamo para fazer minha casa, mas eu tenho a minha personalidade e não é igual à sua. Você respeita ou tenta pôr a sua opinião no projeto? É isso que você acabou de dizer, né? Que na verdade, você quer responder? Você já está mais ou menos eu respondido, né? respeito. Eu respeito o cliente, sim. É claro que quando ele chega até mim no escritório, ele sabe como é que eu trabalho, porque normalmente ele vem por indicação, ou viu a cara de alguém e gostou. Nós estamos num tempo diferente. A tecnologia está muito presente no nosso dia a dia, principalmente nesses dias de quarentena que a gente ficou em casa, tudo é virtual. A gente responde as coisas por WhatsApp, você vende projeto pelo Instagram, então assim, tá tudo muito. Mas mesmo assim, para a pessoa te seguir no Instagram e ela querer fazer alguma coisa com você, é porque ela tem uma afinidade. Não acho que alguém vá fazer um projeto comigo e que seja minimalista. Com Eu acho certeza. difícil. Até eu teria que estudar melhor para ver como é que eu vou fazer esse projeto minimalista. Que eu já vou querer fazer diferente, né? Mas não, eu respeito o cliente, sempre, sempre. Bacana. Ô, Ricardo, tem bastante coisa ainda que eu quero te perguntar, mas eu queria que você dissesse o seguinte, por exemplo, vamos dar umas dicas aqui para o Tá? pessoal. Gente, se vocês quiserem fazer mais perguntas, às vezes as pessoas ficam tímidas. Quem tiver tímido aí, ou quem não quiser fazer pergunta, aproveita, bota o dedinho no coraçãozinho aí do lado e solta Fala aqui. vários coraçõezinhos aí para colorir a nossa sala. E também o Instagram entende que se tiver bastante coraçãozinho, é porque tá bacana e daí chama mais gente, entendeu? E o aviãozinho aí também. Esse aviãozinho que tem aí, se tocar nele, vai cair no seu feed lá, né? E daí você clica aí e chama outras pessoas, beleza? Ricardo, você poderia sugerir, por exemplo, tá todo mundo em casa hoje, né? Trabalhando em casa, até a ideia dessa nossa maratona de arquitetura, eu acho que chegou num momento que realmente eu tive que dar uma parada. Acabou o som? Não tá ouvindo? Ah, meu Deus. Não tá? Alguém me responde aí se tá ouvindo o Ricardo ou eu? Eu não tô ouvindo.
novo. Não... Bom, ele saiu um pouquinho e já volta, gente. Coisas do Instagram. A gente tem que ter paciência, né? E que bacana que vocês estão aqui conosco nessa maratona de arquitetura. E agradeço a cada um. Teve gente que nós tentamos fazer a live ontem e não conseguimos porque caía toda hora, né? E vocês estão voltando aqui hoje, então agradeço. Falhou agora um pouquinho, mas tá, o papo está muito bacana, né? E o Ricardo já está voltando para cá, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Estou chamando ele de volta, porque parou o som, mas ele já está voltando. Oi. Aí, Ricardo, beleza? Voltou? Agora eu te Ainda bem, né? Vamos tentando, né? Legal. O que eu ia te falar, eu estava agradecendo o pessoal que veio ontem, que está voltando hoje, né? Obrigado, E é obrigado. muito legal essa interação. Nesse momento que está todo mundo em casa aí e tal, então eu gostaria que, se você puder, dar uma dica assim, por exemplo, porque as pessoas estão conhecendo melhor as suas casas, porque tem Sim, que ficar em casa. Estão tem. vendo que algumas coisas não estão mais legais, que outras coisas têm que mudar, né? E dá uma dicasinha de uma pequena mudança que se possa fazer no ambiente, sem ter muito que ir na rua, que possa fazer em casa. Tem alguma coisa que você poderia falar sobre isso? Eu acho que o que a gente precisa prestar atenção dentro de casa é ter conforto. Isso em todos os ambientes. Se a gente tem ficado mais em casa nesse período, então que a cama seja uma boa cama, que tenha um lençol gostoso, que o travesseiro seja um bom travesseiro. 8 horas de sono são para reestruturar a nossa energia. Então, um bom quarto, né? Solarado ou ventilado, isso é para um quarto. Para a sala, também conforto. A gente tem ficado mais na TV para assistir filme, a gente tem trabalhado em casa, então, assim, uma área de trabalho. Se você pega uma área de trabalho e vai usar a mesa de jantar para trabalhar, toda a refeição tem que sair da mesa de refeição para poder comer. Então, de repente, criar neste período de quarentena ou que a gente está em casa, talvez um canto gostoso. Pega um aparador, transforma o aparador em bancada para estudar, para trabalhar, ter sabe, ter um cheirinho gostoso. Eu adoro vela, então isso, sabe, deixa o clima da casa mais gostoso. Eu acho que Adoro também. tudo Vela, incenso. tudo que a gente puder voltar para o conforto próprio, né? Não é só porque é bonito, ele tem que ser bonito e confortável. E acho que neste período a gente tem prestado mais atenção na casa da gente. E aí pensar que comprar as coisas que realmente são necessárias ou que fazem realmente parte, mas que aquela peça, aquilo seja realmente confortável. Eu acho que o conforto é quase que primeiro plano. Cara, perguntar duas dicas aí para você. Uma foi a Ana Paula, que ela perguntou sobre quadros, colocação de quadros. Eu Eu amo. adoro. Tem um aqui atrás de mim, né? Tem um atrás de você também. Tem dois, tem um em cima. Na realidade, que tem vários, entendeu? Aqui também. Eu Mas amo. essas alturas, né? De quadros, a colocação, a composição, eu estou aumentando a questão dela, tá? Mas o que ela quis dizer, eu acho que foi isso, que ela falar sobre quadros, porque as pessoas pensam que quadro é só botar um parafuso ali ou um prego na parede, vai lá e coloca e pronto, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? E depois tem uma outra pergunta que é uma dica. Foi a Sim. Manuela Assunção que pediu a dica, que ela falou, eu tenho uma casa na praia e é tudo rústico, né? A casa dela, e daí ela pediu uma dica de alguma coisa também, tá? Tá. Quanto a quadros, eu amo quadros, eu sou apaixonado por arte. Eu tenho muitos quadros tanto na minha casa
quanto aqui no escritório. E o quadro, isso é claro que vai depender do tamanho dele, proporção. Eu acho que tudo dentro de uma casa tem que ter proporção. Não é só proporção em mobília, mas também na parede. Não adianta ter uma parede de 5 por 3 metros e colocar um quadrinho desse tamanho, né? Eu preciso colocar um quadro grande ou fazer uma galeria, uma composição. Eu sempre penso que os quadros, eles precisam, a não ser que seja uma coisa particular, tá? Mas se eu for ter um quadro, pensando num caso isolado, que esse quadro tenha na altura dos olhos para baixo. Um quadro, ele precisa estar mais ou menos, estou levando em consideração a altura de uma pessoa mediana, mas que o quadro tenha do meio ou da parte de cima, da metade superior do quadro, que ele fique na altura dos olhos, para que eu olhe para o quadro e veja ele para baixo. Não que eu tenha que levantar a cabeça para admirar o quadro. É claro que vai ter situações de quadros estarem em posições mais altas, porque daí ou é um móvel que está embaixo, ou a composição da parede vai obrigar que o quadro esteja mais alto. Mas se eu for pensar num caso isolado, sempre pensar que o quadro, o meio do quadro, ficasse, a parte de cima da metade do quadro fique na altura dos olhos, para que eu olhe o quadro do meio para baixo. Eu nunca levante a cabeça para ver o quadro. Antigamente tinha uma história, e eu não sei quem é que inventou isso, que a parte de cima do quadro tinha que alinhar com o batente da porta. Tem gente que pensa assim, tá? Mas não, por favor, não. Na verdade, é a altura do observador, né? Exato. Exato. Daí mata E tudo. E levando tem essas exceções, né? Como você disse, às vezes vai ficar sobre alguma peça, né? Sobre um móvel, enfim. Eu fiz uma casa com pé direito duplo, não é a casa inteira, a parte social, né? Então é uma sala muito grande, que ela tem 6 metros e pouco de altura. Então tem alguns quadros enormes que eles realmente eles estão um pouco mais acima, conforme na parte ali do lado da escada, mas são casos diferentes do que um apartamento, do que uma casa com o pé direito aí de 2,80, 3 metros, né? Então tem que ser realmente estudado por um profissional, como que vai colocar aquilo, né? Aqui o escritório tem pé direito duplo e eu tenho quadros mais altos, assim. A Ana Paula perguntou se precisa combinar. A arte não se combina. A arte, ela se expressa por si só. Eu não acredito que uma obra de arte tenha que ser comprada para combinar com um sofá, por exemplo. Eu acho isso uma bobagem. Tem que pensar que eu tenho que comprar um quadro para combinar com a cor da almofada, por favor. A arte não se combina com nada. A arte é arte. Excelente, Ricardo, porque as pessoas, os leigos, não têm obrigação de saber e tem muita dúvida. Na verdade, você tocou num ponto que às vezes o vendedor ele não tem esse conhecimento que o arquiteto tem, que o designer tem, que pessoas ligadas à arquitetura têm, e daí eles querem empurrar tudo combinandinho, alguma coisa assim, entendeu? E acaba deixando aquilo totalmente monótono, meio que sem vida, ou então parece que sai blusa, entendeu? Uma coisa assim Que não é o caso, né? Isso eu estou falando realmente de arte, porque eu particularmente gosto muito da arte. A outra pergunta foi da Manuela, né? Ela pediu uma sugestão para a casa de praia dela. Eu acho que casa de praia tem que ter cara de casa de praia. Eu adoro azul e branco. Eu acho que tem que ter coral. Sabe aquela coisa assim? Ela tem Chega até muita madeira, eu já vi algumas fotos da casa dela. madeira rústica, palha. Já pensou um teto de palha ou revestir a parede? Que praia é mais complicado em função de maresia, mas usar desses elementos naturais, cerâmica, o barro, a palha, o bambu,
juta, tecidos naturais, sabe, linho esvoaçante na janela, sabe, aquela coisa meio rala, azul e branco, um pouco de vermelho, aquele tom de coral. Eu acho que casa de praia tem que ter isso, sabe? Ainda mais que praia é areia, não tem problema de sujar. Nós aqui na região de Londrina, nossa terra é um barro vermelho que tinge tudo. Então a gente nunca pode usar cores, a gente usa, óbvio, mas assim, olha, é difícil, porque aqui encarde tudo. Olha Com que delícia certeza. de praia. Terra roxa, Poxa. né? Tem É, alguém perguntando aí também alguma coisa, você consegue ler? Peraí. por favor, dicas de utilização de Boisserri. Amo Boisserri. Até fiz um vídeo, É o Bruno que está perguntando. Boisserri, amo Boisserri. Fiz um vídeo no meu Instagram outro dia mostrando o meu quarto e o Boisserri que eu tenho no quarto é um papel de parede que eu comprei numa viagem e esse papel de parede fez tanto sucesso porque ele é um trompe-l'œil, né? O trompe-l'œil é o engana-olho, é o que parece, mas não é. E aí ele tem parece ter o relevo da moldura que é o Boisserri, mas não tem, é um papel de parede chapado. E eu acho que ele cabe em qualquer lugar, inclusive numa decoração mais Você contemporânea. fez um vídeo no seu Insta, né? Fiz. Aliás, gente, quem não viu os vídeos do Ricardo, né? Eu conheci o Ricardo aí pelos vídeos. Eu gostei muito, gostei da sua energia, gostei da forma didática que você explica e esse cuidado que você tem com os detalhes, com a arquitetura. Eu achei fantástico. Né? Daí eu falei, vou convidar o Ricardo para participar. Tomara que ele aceite. Fiquei muito feliz que você aceitou, né? E convido todo mundo para ir para o Instagram dele, conhecer as coisas dele, porque tem coisas muito lindas e ele faz isso com. Dá para ver, né? Eu não conheço o Ricardo pessoalmente, mas dá para ver que tem tanto carinho, tanto zelo por aquilo que ele está fazendo, que ele está doando ali, né? Muito bacana. Parou? Ah, meu Deus. Encerrou o dele. De novo. Sai e volta, então. Ai, gente, desculpa aí. Agora a gente já sabe. Travou, sai e volta porque travou o som. Daí sem som não tem conversa, não tem diálogo, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Aqui, e tecido de parede, o que vocês acham? A Ana Paula está perguntando. Por favor, que dicas de como se utilizar. Ah, essa já foi, que é do Bruno. Deixa eu ver o que mais. Live é assim mesmo, Ana Paula, é isso aí. Força, Caio, Mércio. Obrigado, Mércio. E obrigado que você estava aqui ontem também, né? Gente, quem não está seguindo ainda o Maratona de Arquitetura, siga lá, que é um Instagram que eu criei, que chama arroba, né, maratona.de.arquitetura. Siga lá. Tá ouvindo, Ricardo? Agora estou. Ah, meu Deus, o negócio é esse, sai e volta. Bom, pelo menos a gente tem conseguido sair e voltar com, com sucesso, né? Ontem foi terrível. Então, deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta. Eu comecei a. Agora não aparece mais, que ela já. Não, subiu, tá aqui, peraí. A Ana Paula perguntou que Tecido na tecido de parede. parede. Só que eu vou pedir, Ricardo, para a gente não ter problema com o tempo, que daqui a pouco a gente tem o bate betoneira. Conseguimos chegar no bate betoneira, né? Conseguimos. Para você responder essa pergunta e depois quem quiser perguntar mais alguma coisa, pode mandar direto para você no direct. Pode, claro, claro. Pode mandar para mim também no meu direct, Pode. tá? É nesse Instagram que nós estamos. E eu estava convidando eles para seguirem o Maratona de Arquitetura, porque nós vamos ter muitas novidades e eu estou criando também uma plataforma para estar todos nós profissionais que estamos participando aqui da maratona. É uma coisa que eu idealizei junto, né? Meio que junto, meio que depois e durante essa maratona que está acontecendo, para que nós tenhamos essa plataforma
para a gente dar algumas dicas, dar alguns mini cursos para aqueles arquitetos e designers e paisagistas que estão iniciando a carreira, né, que estão enfrentando aí essa crise. Não é fácil iniciar a carreira Não. com uma crise dessa, então eu acho que nós podemos doar um pouquinho para esses profissionais, porque nós também iniciamos a carreira um dia, né? Sim. E estamos aqui. Então, eu acho que é uma troca legal e também nós vamos aprender, né? Eu vou aprender com o Ricardo, né? Daqui a pouco, às 9 horas, nós temos aí o Léo Shetman, né? Ensinando aí um monte de coisa para a gente também e outros profissionais que passaram e que vão estar conosco, né? Então, acho que é bem bacana seguir aí. E É. não precisa ser Eu acho arquiteto só, tá? E nem designer, legal. quem quiser participar dos mini cursos, né? Mas isso depois a gente vai conversar, Ricardo. Tá bom, tá bom. A gente aprende todo dia. Com certeza. Você quer falar o que a Ana Paula tinha perguntado rapidinho? Sim, sim. Tecido, eu gosto bastante de usar na parede. Tem algumas particularidades, gente, de papel de parede, que é a colocação. Não é a mesma coisa. Não é, inclusive, o mesmo profissional. Normalmente, quem coloca papel de parede não gosta de pôr tecido. Tem que costurar antes de colocar, quando ele é maior. O colar na parede é diferente. É um outro tipo de processo. É uma técnica, é uma mão de obra mais cara. Um linho puro, com calor e a umidade de chuva, porque não cola 100% o tecido, cola só nas beiradas. O tecido, ele afrouxa, então ele às vezes faz bolsa. Então não é qualquer tecido, mas fica maravilhoso tecido na parede. Quando não se faz colado desse jeito, aí o ideal é fazer com tapeçaria, placas, e aí cola na parede, que daí não tem erro. Beleza. Valeu a dica, Ricardo. Bacana. Eu adoro tecido na parede também. Eu também. Te dá um aconchego, não dá? É uma Fica, delícia. fica Adoro sofisticado. tapetes também. Eu também. Bom, a gente tem muito que conversar. Nós vamos ter que ir para o bate-betoneira. Então vamos. Você já sabe o que é, né? Eu sei que são perguntas e respostas curtas. Vamos ver. Isso. Vamos lá? Eu chamei de bate-betoneira porque é uma maratona de arquitetura, né? Então não é um bate-bola, né? Vamos lá. Uma cor, Azul. uma forma, Quadrado. Eu gosto de ângulos retos. ok. Um estilo, Eu sou mais clássico. Gosto um dessa mistura, cheiro, mas a minha mão pesa sempre pro clássico. Para mim, tá? ok. Um cheiro, Olha, eu tô amando aquele cheiro, o chá branco da Tânia Bulhões, fazendo um merchan aqui para ela. É o cheiro legal. atual. É o meu cheiro atual, é o chá branco. Um prato, Eu ia fazer uma brincadeira tosca. Cheio. grande, Adoro comer. um prato cheio. Ótimo. Não, mas eu adoro massa. Desculpa, você adora? Massa. Massa. Ah, meu Deus. Um ídolo, Ídolo. A gente tá tão pobre de ídolos, né? Eu vou pegar a minha religiosidade, o ídolo é Deus, para não dar mérito a ninguém, é só a Ele mesmo, porque é Ele que deixa a gente fazer as coisas boas. beleza. Ele é o grande arquiteto do Ele universo, é o né? grande arquiteto do universo. Beleza. Lindo. Uma frase. Pode ser tua. Minha? Uma frase, um pensamento, né? Ai, que coisa difícil. Pode ser aquela Pode frase assim, ter tipo certeza que que não é menos é mais. menos é mais? Não, pode ter Não. certeza que não é menos é mais. Menos não é mais. Eu acho que eu Ok. falaria menos é menos, mais é mais, e eu sou
e eu prefiro mais. Ok. É uma alegria. Entendeu? É. A melhor coisa que tem é viver. Que lindo. Bacana. É, um lugar na casa, Ricardo. Quarto. Adoro Um meu quarto. livro. Um livro que te leu, que te fez uma diferença. Olha, tem livros Que leu, não, que bons. você leu. Não, eu li aquele A Cabana, quase morri. O livro é maravilhoso, né? Quase morri de chorar. Lindo, lindo, eu já li. É muito Maravilhoso. bom. Um filme. Olha, posso, ao invés de filme, uma série? Pode. Versalhes. Nossa, Versalhes. Versalhes. maravilhoso. Eu queria que Você tivesse sabe no. que quando eu entro nesses ambientes, Ah, eu fico maluco na Europa. Maluco. Eu fui visitar. Eu só tive uma vez em Versalhes, né? E daí eu fui fui uma visitar vez. os jardins, os museus, tudo. Eu não queria ir embora mais. Eu fiquei o dia inteiro e eu dava um jeito para voltar naquilo. Não queria ir Não, embora, é demais, né? E a série traz isso pra gente, né? mas eu amei quando eu fui a Versalhes, eu amei. E faz muitos anos foi. E aí rever, eu vi a série agora, esse ano. Ai, mas é tão. Aham. Ai, uma delícia. Foi um lugar lindo. Eu vou ter que dar uma corridinha, como Então, sempre. pô, Uma viagem. Paris, amo Paris. Lindo, eu também. Um sonho. Um sonho, eu acho que é continuar fazendo um bom trabalho. Bacana. É montanha, campo, praia ou cidade? Cidade, sou super, apesar de ter essa pegada clássica, adoro concreto, asfalto. Um hobby. Um hobby? Nossa, Fala igual a Carla Pérez. Um hobby. de Rosa. seda, Ela de falou isso uma seda. vez. É. Um hobby, não sei. Eu gosto de filme, eu gosto de dormir, eu gosto de comer. Ficar em casa, Mas né? Legal. adoro ficar na minha casa. Casa ou apartamento? É apartamento. Ok. E Eu uma moro em palavra apartamento que defina? que me defina. Vixe, acho que eu sou persistente. Bacana. Ricardo, eu quero te agradecer imensamente por você ter batido esse papo com a gente aqui na maratona. Quero agradecer todas as pessoas que passaram por aqui, que vão assistir depois. Muito obrigado e eu quero deixar as palavras, as considerações finais com você, tá bem? Caio, eu que quero te agradecer, porque foi uma surpresa. Você caiu de paraquedas no Instagram, me chamou, eu achei aquilo tão incrível. Uma que eu achei esse trabalho seu da Maratona de Arquitetura um trabalho maravilhoso, porque realmente nós, arquitetos, temos que nos unir. Que bom. E acho que isso ajuda, né? E não estou falando de tempo de pandemia, de nada. Arquiteto é um povo que tem um ego muito grande, mas a gente realmente precisa que a classe se una, né? E eu achei esse seu trabalho realmente incrível. E fiquei muito feliz de você ter me convidado. Poderia ter sido convidado tantos arquitetos da cidade de Osasco. Tem arquitetos incríveis, que eu tenho amigos que são realmente do meu coração, que são arquitetos aqui na cidade. E eu fiquei muito honrado de participar desse bate-papo com você. Muito obrigado. E agradecer as Mas pessoas que estiveram e que estão aí nos ouvindo. tá bom. Muito obrigado, Eu que Ricardo. agradeço. E Eu que agradeço. sabe o que eu digo? Porque muitas pessoas, as pessoas que são convidadas, na verdade, é porque estava escrito, é porque tem que ser, é pela energia, é pela, né? É um grupo Acredito. aí para a gente se unir, enfim, é isso, Eu tá? acredito. Acredito mesmo na energia.
Com certeza. Está acabando o nosso tempo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E a Eu gente que, vai se falando. eu Depois que eu quero que agradeço. você indique um profissional, tá? Como? Eu quero depois que você indique um profissional. Pode ser pelo WhatsApp. Tá, pode deixar. Tá bom?